Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês puderam ver aí nas imagens que o ambiente no Flamengo não está nada bom. Ali vários protestos das torcidas, principalmente das torcidas organizadas. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho dessa relação do torcedor com o futebol. Então fica aí e acompanha a gente. Calma, corneta. Antes da gente começar a falar, eu queria pedir a você para já de antemão deixar o like aí nesse vídeo. Vai que você esquece lá no final. Aproveita também, se você não se inscreveu, tá chegando aqui agora, se inscreve aí no canal, tem um botãozinho vermelho ali logo abaixo do vídeo. Clica nele e ali do lado tem um sininho. Clica no sininho também para que você seja notificado toda vez que sair um vídeo novo. Aproveita também, compartilha esse vídeo no seu grupo de amigos, vai ali, salva o link, copia, manda lá no grupo de WhatsApp da rapaziada, valeu? Isso vai ser muito importante para que a gente possa crescer esse ambiente aqui de debate sobre futebol e principalmente sobre o Flamengo. Antes da gente começar a falar especificamente sobre a relação da torcida com o futebol, a gente precisa conversar sobre a relação do futebol com as pessoas, ou seja, como o futebol ele interage com as pessoas, como ele influencia as pessoas. Mas vamos voltar lá atrás, antes mesmo do futebol. Essa relação do esporte com as pessoas, com o povo, ela acontece há muito tempo. Eu vou citar um exemplo para você. Na antiga Roma nós tínhamos ali as lutas dos gladiadores, uma política adotada pelo governo local em que ele dava um certo tipo de entretenimento, dava também um alimento para a população mais pobre e com isso eles conseguiam manipular ali todo o espectro político. Isso foi uma política chamada à época de política do pão e circo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o futebol hoje, ele é o circo. O futebol hoje, ele é usado para manipular as pessoas e ele é usado também como entretenimento. E esse entretenimento faz com que a pessoa tenha uma relação de dependência direta com o futebol. Muitas pessoas depositam no futebol toda a sua felicidade, depositam no futebol toda a capacidade que ela um dia poderia ter de conseguir algo positivo. E como ela não consegue, porque as agruras do dia a dia são muito difíceis, cabe ao futebol levar a ela um pouco de tranquilidade, um pouco de alegria, um pouco de paz, um pouco de felicidade. E essa relação é uma relação mútua, porque o futebol ele depende, desse aprisionamento do torcedor e o torcedor demanda ao futebol essa catarse, ou seja, essa capacidade de extrair do futebol algo que ela não consegue no dia a dia. E dentro desse cenário está ali exatamente esse indivíduo, que é o torcedor. Mas vamos separar o torcedor, que eu vou aqui chamar de torcedor comum, e o torcedor das torcidas organizadas, que é um outro problema. Essa relação de dependência do torcedor comum com o futebol, ela é mais amenizada, ela é mais tranquila, mesmo quando você fala de um clube de massa como o Flamengo. Esse torcedor, ele é também um consumidor, ele consome ali os produtos do clube, tanto na parte de televisionamento, como na parte de vestuário, materiais esportivos, bandeiras, flâmulas, itens que você decora a sua casa. Existe uma série de produtos que envolve exatamente essa relação do futebol com o torcedor comum. Agora, quando nós vamos falar de torcidas organizadas ou torcedores organizados, estamos falando de um outro comportamento social. São grupos de pessoas que se reúnem, que vestem uma determinada camisa que não é a camisa do clube, mas elas organizam-se em clãs, organizam-se em grupos, muitas vezes em milícias, muitas vezes em gangues, e utilizam o futebol como pano de fundo, muitas vezes também para cometer crimes. Estou dizendo aqui que toda torcida organizada é criminosa? Não, não estou falando isso. Estou apenas dizendo para você que dentro das torcidas organizadas, muitas pessoas se aproveitam para ali, naquele ambiente permissivo, ela possa cometer crimes.
E essa relação desses torcedores organizados, ela traz sempre um viés da violência, da ameaça, da coação. São grupos de pessoas que se intitulam vozes das arquibancadas porque cantam muito, porque puxam cantos dentro, do estádio, porque tradicionalmente apoiam o clube, acompanham o clube através de viagens. Porém, é uma relação baseada na coerção. É uma relação baseada não só no amor, porque para eles e para a grande maioria deles, o amor não é pelo clube. Existem interesses que estão por trás que muitas vezes a mídia não aborda e muitas vezes as pessoas não querem falar. Mas sim, há diversos interesses por trás. Interesses econômicos, interesses políticos, interesses de influência. E essa relação da torcida organizada com o clube de futebol, principalmente com clubes de massa, ela tem um viés que ela é muito pautada pelo emocional. Tanto quando um clube vai para uma grande conquista, e aí a gente vai usar aqui o Flamengo como exemplo. O Flamengo, quando viajou para o Mundial, para disputar o Mundial ali, o último Mundial contra o Liverpool, a torcida praticamente abraçou o clube e levaram os jogadores até o estádio numa cena maravilhosa. Do mesmo jeito que quando o Flamengo ganhou a Libertadores do River Plate e eu estava lá na Presidente Vargas, aquele mundo, aquele mar de pessoas. Então você tem essa torcida organizada que ela se relaciona com o clube de uma forma muito passional. E isso não acontece só no Brasil. Isso acontece em vários lugares do mundo, principalmente nos clubes de massa. Você vai ver, por exemplo, na Argentina, a torcida do Boca Juniors, uma torcida muito conhecida, são os Barra Bravas, que estão ali envolvidos tanto na parte de dominar ali a La Bombonera, como também no mercado de drogas, no mercado violento que envolve aquela comunidade local. Você vai ter isso também na Itália, você vai ter isso no México, você vai ter isso em países, principalmente que possuem clubes de massa. E essa relação, ela cobra o seu preço. Quando as coisas estão correndo bem, é uma relação maravilhosa. Agora, quando as coisas começam a não correr tão bem, e no futebol isso é extremamente possível, isso é extremamente normal, porque estamos falando de um esporte, estamos falando de competições esportivas, essa relação passa a ser uma relação muito delicada. E aí, dentro de todo esse aspecto, nós vemos essas cenas que vocês viram no começo do vídeo. Essa relação que, em muitas vezes, ela vai ali para o lado da violência. Ah, mas não houve agressão. Mas o que para você é agressão? Quando você tem torcidas, quando você tem pessoas que sobem no carro de jogadores, que chutam, a porta do carro dos jogadores, isso não é uma violência? E a violência emocional? E a coação? Isso não é uma violência? E a ameaça? Isso não é uma violência? Sim. Isso é uma violência psicológica muito grande. Esse tipo de atitude, para essas pessoas, ela é justificada. Porque, segundo elas, quando você faz esse tipo de pressão, o jogador vai correr mais, o jogador vai se entregar mais, o jogador vai se doar mais. Isso significa que o resultado esportivo virá. Será? Será que virá? Será que isso funciona? Até quando funciona? Será que é essa a melhor atitude? Bom, talvez você aí que defenda esse tipo de comportamento ache que sim, que o jogador merece apanhar, que o jogador merece ser ameaçado. A gente acabou de ver agora aqui, nessa mesma semana, torcidas organizadas em São Paulo mandando áudios ameaçando o goleiro Cássio. E você não pode achar isso normal. Uma sociedade que acha isso normal é uma sociedade falida. E a nossa sociedade já está caminhando para essa falência. Mas isso não é de hoje, principalmente no Flamengo, isso acontece há muito tempo. E os jogadores têm uma relação de dependência com isso, porque essa mesma relação passional com a torcida eleva o jogador, uma vez que quando ele cai nas graças do torcedor, o seu passe valoriza, o seu salário aumenta, a sua fama aumenta, e ele participa de campanhas, e ele
ganha mais dinheiro com tudo isso. Então essa relação do torcedor com a torcida é uma relação promíscua também. O jogador, ele precisa entender, ele não é só vítima nessa situação. Aqui não tem certo nem errado, aqui está todo mundo errado. Porque o jogador, ele depende disso, ele muitas vezes inflama isso. E quando isso se volta contra ele, ele se coloca como vítima. Alguma coisa errada está acontecendo. E a mídia? Como é que a mídia se coloca em todo esse papel? Eu diria para você que a relação da mídia com o futebol é uma relação mútua. A mídia depende do futebol e o futebol depende da mídia. A gente viu aqui vários jornalistas e até vários youtubers que se aproveitam desse momento para ganhar like, que se aproveitam da crise para colocar manchetes sensacionalistas, para colocar ali thumbnails que elas são clickbait, cara, que não trazem nada, que só inflamam um determinado tipo de discurso, que só inflamam um determinado viés. Por quê? Porque também é uma relação dependente financeira. Porque quanto mais pessoas assistirem aquele vídeo, mais ele vai ganhar, mais ele vai ter engajamento, repercussão, e isso se reverte na forma monetária. Então a gente vê uma relação promíscua de vários lados. Vários lados. A mídia também não é inocente nessa situação. Principalmente quando a gente tem aqui agora as redes sociais que inflamam, principalmente ali num clube de massa como o Flamengo. Eu tô aqui fazendo um vídeo para você. Será que essa relação também não cabe a mim? Agora, qual é o tipo de discurso que é falado? Qual é a responsabilidade do conteúdo que você coloca na sua página? A gente precisa ter responsabilidade. Engajamento a todo custo não vai ser o papel desse canal. Engajamento de qualquer maneira não vai ser a minha tarefa. Eu vou aqui sempre falar aquilo que eu penso, independente se terá ou não engajamento. A gente precisa falar também que todo esse movimento, ele é um movimento político, tanto interno, ali dentro do clube, como também externo. Uma vez que o futebol envolve tudo isso é um poder muito grande. Não é raro a gente ver ex-dirigente de futebol, ex-presidente de clube, envolvendo-se ali para o lado da política social, envolvendo-se ali para o lado da política mesmo, da política ideológica, assumindo partidos, se candidatando como vereadores, deputados federais, senadores, governadores. O Flamengo, por exemplo, já teve vários vereadores do Rio de Janeiro que faziam parte ali do clube do Flamengo. Hoje é o Marcos Braz, mas já foi o Eduardo Bandeira de Mello, já se candidatou, a Patrícia Amorim já foi vereadora, fora muitos outros. Já tivemos ali de outros clubes também, o Eurico Miranda do Vasco já foi vereador, já foi deputado estadual, o Roberto Dinamite já foi deputado estadual, né? Você tem ali no Senado, você tem o Romário, que também foi jogador de futebol. Então essa relação do futebol com a política, ela também é muito grande porque isso é poder. O futebol é poder. Poder sobre as pessoas. Poder e capacidade de manipular os discursos e as pessoas. E aí quando você vai agora para a política interna de um clube, você tem ali vários interesses. Agora, por que você tem interesse dentro de um clube de futebol? Porque é poder. Porque quando você está na vitrine de um grande clube de futebol como o Flamengo, você tem na sua mão um poder muito grande de influenciar e de, em algum modo, no futuro, esse poder se reverter a seu favor e você poder usufruir ali de alguma maneira. E aí, dentro desse cenário, você tem várias rixas internas. Então, eu não descarto que tudo isso que está acontecendo no Flamengo hoje também tem a influência política interna do clube. Não descarto, não estou aqui acusando ninguém porque eu não tenho como fazer isso. Mas eu não descarto porque no futebol a gente já viu isso acontecendo várias vezes. Grupos políticos rivais incendeiam, inflamam grupos de torcida por interesses comuns para que pressione outro grupo. Como eu falei com você, não tem ninguém anjo, não tem ninguém certo nessa história. O grande problema que isso é você acender um pavio que você não sabe aonde vai dar. Quando você
faz isso num clube de futebol de massa como um Flamengo, você não sabe aonde isso vai dar. Você não sabe até que ponto você consegue controlar isso. Sabe por quê? Porque isso é incontrolável. Porque você não consegue controlar todas as pessoas. Os torcedores que foram hoje na porta do Ninho do Urubu falaram lá, já anunciaram que seria uma manifestação pacífica. Qual é o conceito de pacífica para essas pessoas? Você tem um ali que começa a xingar, aí daqui a pouco um do lado bate no vidro, aí o cara que estava olhando acha que se ele bateu no vidro eu posso escalar e eu posso chutar o carro. Aí o cara que viu você chutar o carro, ele escala mais um pouco e sobe no carro daquele atleta e bate e quebra o vidro e arranha. Então você não consegue controlar porque isso é passional. E isso é extremamente problemático. Se você se recordar, mês passado, a gente viu uma grande tragédia acontecendo no México entre o clube do Querétaro e do Atlas. E o futebol, ele traz isso. O futebol, ele traz essa relação. A gente já viu vários conflitos históricos entre países indo para o futebol. Vou citar alguns exemplos para vocês. Honduras e El Salvador. Dá um Google aí, dá uma olhada, ver o que aconteceu com esses dois países por causa do futebol. Você tem outros casos, como por exemplo, Inglaterra e Argentina, por causa das Ilhas Falklands, que o argentino chama ali de Ilhas Malvinas. Você tem Estados Unidos e Irã. Você tem um exemplo aqui mais prático, mais nos dias atuais. Imagina como vai ser uma partida de futebol da Rússia com a Ucrânia, quando todo esse conflito acabar. Então você tem ali no futebol uma relação, né, que é um pavio curto, uma linha muito tênue entre a paixão e a violência. E muita gente se aproveita disso. Bom, esse vídeo já ficou mais longo do que eu gostaria e a pergunta que eu deixo para vocês aqui agora é: qual será o próximo passo? Como se resolve esse tipo de conflito? O que todo mundo quer é resultado. O que todo mundo quer são vitórias. E isso acontecendo, tudo fica mais calmo. Só que as vitórias não acontecerão sempre. Só que você precisa combinar com o adversário. E quando as vitórias pararem de acontecer? Teremos tudo novamente. Isso eu garanto para você. Papo pesado, mas necessário. Se você chegou até aqui, eu pediria a você para deixar um like aí no vídeo. Compartilhe esse vídeo também com o seu grupo de amigos. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que é isso? Você acha que tem que ir lá e ter que dar uma pressão nos jogadores? Como é que você entende essa relação aí da torcida com os jogadores? Beleza? Forte abraço para você. Obrigado por ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Saudações rubro-negras.